Fala galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal Bancada Bicolor e hoje o clima tá quente nos bastidores do maior do norte e centro-oeste do Brasil. Tem muita movimentação, especulação e aquela velha história do rival querendo se meter onde não é chamado. Já virou rotina, né? Eles sonham em ser o Paysandu e parece que todo mês tentam puxar algum jogador nosso, mas hoje a gente vai esclarecer tudo. Será que tem jogador indo mesmo pro time da Cadela de Peruca? Calma que eu vou te contar tudo. Desde o ano passado, já foram mais de 7 ou 8 nomes ligados ao nosso elenco sendo especulados por lá. Isso mostra o quanto eles estão de olho na gente. Mas vamos falar de quem tá no centro da conversa agora. O nome da vez é o meia Jonathan Gomes. Ele acabou de se despedir do Rosário Central e a situação dele por lá foi bem abaixo do esperado. No total foram 40 jogos na temporada, mas 0 gols e apenas 3 assistências. Números que não empolgam ninguém, né? Na temporada atual, o Rosário já disputou 19 partidas e o Jonathan entrou em campo em apenas 3. O próprio jogador decidiu sair do clube por falta de oportunidade e agora está de olho no mercado sul-americano. Tem time da Colômbia interessado, como o Santa Fé, e aqui no Brasil o CSA entrou forte na briga, mas tem também o interesse do nosso papão da Curuzu. Os bastidores dizem que o nome dele pode pintar no nosso elenco, então a torcida já começa a ficar de olho. Será que vem? A verdade é que o CSA tá vindo com tudo. O clube alagoano, mesmo na Série C, tá investindo pesado. Eles querem o acesso e já mostraram isso ao se classificarem para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse dinheiro tá entrando e tá sendo usado para reforçar o elenco. E falando em CSA, tem mais uma notícia quente. Matias Cavaleri, que já não fazia mais parte dos planos do técnico Luizinho Lopes, tá de saída do Paysandu e será emprestado pro CSA até o fim da Série C. Ele ainda tem contrato com o Papão até o fim da Série B, mas vai buscar minutos em Alagoas. E, infelizmente, o Cavaleri não conseguiu se firmar. A gente apostava que ele poderia render com a nossa camisa, mas não aconteceu. O empréstimo é o melhor caminho tanto para ele quanto para o clube. E como o CSA tá em alta, talvez ele consiga mostrar o futebol que a gente esperava aqui. Agora, um nome que gerou muita expectativa, mas acabou sendo mais um balde de água fria, foi o do atacante Neto Pessoa. O cara vinha sendo cotado com força para vestir a camisa bicolor nesta Série B, mas de novo recusou a proposta. Não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado ele já tinha negado e preferiu jogar pelo Novo Horizontino. Lá ele teve uma temporada até decente, com 51 jogos, 10 gols e 4 assistências. Só que ficou marcado negativamente por ter perdido um gol feito na última rodada, que teria dado o acesso à Série A agora em 2024. Ele está no Criciúma. Fez 20 jogos, marcou só um gol e deu uma assistência. A torcida lá tá pegando no pé, chamando ele de preguiçoso, e mesmo com tudo isso, ele não quis vir pro Paysandu. A verdade é que o nome do clube tá arranhado no mercado, e isso pesa na hora de negociar. Agora eu quero saber de você, torcedor. Se o Neto Pessoa tivesse aceitado, você acha que ele daria certo com a nossa camisa? Comenta aí que eu vou ler tudo! Claro que vai ter comentário de torcedor do outro lado tentando zoar. Mas sério, quem são eles pra falar alguma coisa? Passaram 7 anos fora de qualquer divisão e agora querem tirar onda? Menos, bem menos, né? E já que estamos falando deles, bora falar do Borace, outro nome que eles estão tentando puxar pro lado da Cadela de Peruca. O time pequeno tá forçando uma possível contratação do jogador, mas a verdade é que não vai rolar, hein? Não tem nada fechado, e esse movimento deles é mais barulho do que qualquer coisa concreta. Ainda teve vídeo de dirigente deles tentando bancar a moral, falando que agora todo mundo quer jogar no clube deles, que estão fortes no mercado. Fortes? Sei! Esse mesmo dirigente ficou parabenizando o presidente, o executivo e a diretoria pela atuação no mercado. Esqueceu de mencionar alguém? Porque parece que o dinheiro tá brotando do chão lá. Do nada, estão contratando jogador com salário de 150, 200, até 300 mil reais. A pergunta é, esse dinheiro tá vindo de onde? Acharam petróleo no terreno baldio do estádio deles? Tá na cara que tem coisa errada, tá tudo escancarado. E o pior é ver torcedor passando pano pra isso. Dizem que é bonito, que é gestão moderna. Mas todo mundo que conhece o futebol de verdade sabe que não é assim que funciona. O gás vai acabar e quando acabar, quero ver. Tô aqui calado, só anotando tudo. A hora deles vai chegar e se
rolar investigação, vai ter muita gente da cadela de peruca com problema sério. Agora vamos falar de um assunto que mexe com o coração do torcedor, a saída do atacante Nicolas. Ele não é mais jogador do Paysandu. Acertou com o Criciúma e inclusive já pode ser relacionado para o jogo contra a gente lá na Curuzu. Nicolas fez 30 jogos nessa temporada com a nossa camisa e marcou 9 gols oficiais. Um deles foi até anotado por engano, porque o gol na verdade foi do André Lima, mas o árbitro deu para ele. No Criciúma ele já passou em 2018. Naquela época jogava pelas pontas, tinha velocidade. Hoje nem isso. E sinceramente é um jogador que perdeu muito crédito com a torcida. Em 2021, quando a gente mais precisava dele, ele abandonou o clube no meio da Série C e foi jogar no Goiás. Depois disso, ainda teve episódio de se oferecer para o Vasco e de novo para o próprio Goiás. Ou seja, para mim, é um jogador de caráter duvidoso. Respeito quem acha que ele é ídolo, mas não dá para esquecer tudo que ele fez. Que ele tenha sorte lá no Criciúma, menos contra a gente, claro. A torcida deles é fanática, igual a nossa, e se ele não jogar bem, a cobrança vai vir forte. Boa sorte para ele com a camisa do Tigrão, mas o sentimento que fica é de frustração, porque a história dele aqui poderia ter sido bem diferente. Mas voltando a falar desse momento esquisito do nosso futebol, não dá para ignorar como os bastidores andam agitados. A gente vê o nome do Paysandu sendo usado como trampolim ou como vitrine para especulação barata de rival. Toda hora tentam jogar no ar que fulano vai sair, que ciclano tá de malas prontas e no fim das contas é só conversa fiada, tentativa frustrada de mexer com o psicológico da nossa torcida. Mas aqui a gente já tá vacinado, já conhece o jogo, já sabe quem é quem e principalmente sabe que quando mexem com o papão, a resposta vem dentro de campo, com raça, com entrega e com a força da nossa camisa. Só que nem tudo são flores. E o torcedor também precisa entender que algumas mudanças são necessárias. É o caso do Matias Cavalieri, que apesar de ter chegado com expectativa, não conseguiu mostrar serviço. Futebol é assim, nem todo nome que chega corresponde. A camisa do Paysandu é pesada, não é qualquer um que aguenta. E o Matias, infelizmente, foi um desses casos. Vai buscar um novo rumo lá no CSA e a gente deseja que ele vá bem por lá. Mas aqui ele não conseguiu render. O empréstimo até o fim da Série C é o melhor caminho. Ele ainda tem contrato conosco, mas vai tentar se reencontrar em outro ambiente com menos pressão. Quem sabe volta melhor. Mas por enquanto, ciclo encerrado. E falando em ciclo encerrado, é impossível não sentir uma ponta de indignação com essa história do Nicolas. Porque ele não é qualquer jogador. Ele foi, durante um bom tempo, tratado como um possível símbolo da nova era do Paysandu. Só que as atitudes dele foram minando isso aos poucos. Em 2021, largou o clube no meio da temporada. Foi embora quando a gente mais precisava, em busca de um contrato melhor. E tudo bem, cada um pensa no seu futuro, mas o problema é como se faz isso. E o jeito que ele saiu, o timing da decisão, deixou claro que o compromisso com o clube era só até onde interessava para ele. Depois disso, teve aquele papo estranho de se oferecer para jogar em outros clubes. Ele se ofereceu para o Vasco, para o Goiás, novamente e mais recentemente, em 2024, fez a mesma coisa. Isso queima qualquer imagem positiva. Jogador que faz isso perde moral com o torcedor, ainda mais com o nosso que é apaixonado, que vive o clube no dia a dia. E tem gente que ainda acha que ele é ídolo. Me desculpa, mas ídolo é aquele que fica quando a coisa aperta, que não vira as costas, que dá a cara a tapa mesmo quando o resultado não vem. O Nicolas fez gols? Fez. Teve bons momentos? Teve. Mas pra ser ídolo precisa mais do que isso. Agora no Criciúma ele vai ter a chance de mostrar que ainda pode render em alto nível. Lá a torcida pega no pé, lá a cobrança é pesada também. Não vai ter moleza. E o futebol que ele mostrou aqui nos últimos tempos já não empolgava ninguém. Lento, previsível e com pouca efetividade nos momentos decisivos, que ele reencontre o futebol dele por lá, mas que saiba que aqui a paciência acabou. E enquanto a gente vê jogadores indo embora e outros sendo sondados, é impossível não olhar para o lado e ver esse oba-oba do rival. Todo dia é uma contratação, uma novidade, um nome novo surgindo na lista deles. Mas o que mais chama atenção é o dinheiro. De onde vem tanto dinheiro? Do nada começaram a pagar salários altíssimos. Contratos de 200, 300 mil reais.
Isso para um clube que até pouco tempo atrás vivia falando em contenção de gastos, em reestruturação, em corte de despesas. O torcedor vê isso e tem que se perguntar: será que esse investimento todo é sustentável? Será que não tem algo errado aí? Porque não é normal um clube que viveu anos apagado, fora de divisão, do nada aparecer contratando como se fosse time de Série A. A conta vai chegar. E quando chegar, vai ser bonito de ver. Porque enquanto eles vivem esse momento de ilusão, a gente segue com os pés no chão, construindo com responsabilidade. Claro que ver o rival investindo incomoda, a gente não vai fingir que não sente. Mas melhor do que contratar um elenco milionário é montar um time competitivo. E isso a gente sabe fazer. Nosso histórico mostra que quando a gente acerta a mão, somos fortes. E é isso que a diretoria tem que buscar agora: ajustes pontuais, contratações que cheguem para resolver e não só para agradar torcida ou fazer barulho. A verdade é que o futebol hoje em dia tá cheio de cortina de fumaça e muitos dirigentes sabem usar isso a favor. Jogam o nome de jogador na mídia, criam uma especulação, levantam um hype em cima de uma possível contratação só para distrair o torcedor. Enquanto isso, as verdadeiras negociações acontecem no silêncio. Por isso, nem tudo que aparece nos bastidores deve ser levado ao pé da letra. Tem muita mentira disfarçada de notícia e o torcedor precisa ficar esperto com isso. Inclusive, é bom lembrar que o nosso maior patrimônio é a torcida e é ela que vai empurrar esse time, seja na Curuzu, seja fora de casa. Porque quando a fase aperta, é ela quem segura. É a arquibancada que canta, que apoia, que faz a diferença. Jogador passa, dirigente muda, mas o torcedor fica. E é por isso que a gente tem que cobrar sim, tem que exigir transparência, planejamento e, principalmente, respeito com a história do clube. Porque se tem uma coisa que o Paysandu tem de sobra, é história. E não vai ser qualquer momento difícil que vai apagar isso. Voltando a falar de reforços, ainda existe a possibilidade de novas peças chegarem, e a gente sabe que o mercado está aquecido, que nomes vão aparecer, que outras saídas devem acontecer. O que importa é que quem vier, venha para somar. Chega de apostas arriscadas, de jogador que vem sem ritmo, sem identidade com o clube. O que a gente precisa é de atletas comprometidos, com fome de vencer, que entendam o que significa vestir a camisa do Papão. E para quem já tá de olho no restante da temporada, a expectativa é de melhora. A gente teve um começo irregular, com atuações que oscilaram bastante. Mas ainda há tempo de corrigir o rumo. A diretoria tem que estar atenta, o técnico precisa ajustar o esquema e, acima de tudo, o elenco tem que entender que não dá mais para vacilar. Cada jogo é uma final. Cada ponto pode fazer a diferença no fim da campanha. Não tem mais espaço para erro bobo, para falta de atenção. É agora ou nunca. A gente sabe que a Série B é difícil, que o nível de competitividade é alto, mas o Paysandu tem camisa, tem torcida e tem tradição. Só precisa encaixar. E quando encaixa, ninguém segura. Já vimos isso acontecer antes. Então a esperança segue viva. E mais do que isso, a cobrança vai continuar. Porque o torcedor bicolor é exigente, sim, mas é também apaixonado, fiel, presente. E é por essa torcida que o clube precisa se superar. E se por acaso o rival tá achando que esse momento vai durar para sempre, é bom que eles se lembrem. Futebol é cíclico. Uma hora a maré muda. E quando mudar, pode ter certeza que a gente vai lembrar de cada provocação, de cada comentário debochado, de cada gracinha que fizeram. Porque aqui a gente tem memória. E no dia certo, a resposta vai ser dada. Dentro de campo, como sempre foi. Porque no fim das contas, é ali que a verdade aparece. Agora é continuar acompanhando os bastidores, torcendo para as peças certas chegarem e mantendo a fé de que a virada tá próxima. Porque quem tem Paysandu no coração nunca deixa de acreditar. Aqui é raça, é tradição, é história. Aqui é o verdadeiro norte do Brasil. E podem anotar. Quando o Papão embalar, vai ter muito rival se mordendo de inveja. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem movimentado o mercado e agitado torcedores começa a ganhar força. Luciano Hang,
Empresário conhecido por sua influência no comércio e pela ousadia em seus investimentos, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Paysandu Sport Club. Embora ainda não haja confirmação oficial, fontes próximas ao empresário e ao clube paraense indicam que a movimentação está sendo cuidadosamente articulada, com conversas que podem mudar o futuro do time e da região. Luciano Hang, que já é uma figura de grande destaque fora do esporte, estaria de olho no potencial do Paysandu, não só como um clube de futebol, mas como uma plataforma para expandir sua marca e fortalecer sua presença no norte do Brasil. A ideia, segundo apuramos, seria investir pesado na infraestrutura do clube, nos salários dos jogadores e em uma estratégia agressiva para retorno às divisões mais altas do futebol nacional. Para muitos especialistas do mercado, essa seria uma jogada inédita, já que poucos empresários no Brasil estariam dispostos a desembolsar um valor tão alto para um clube com histórico recente modesto e desafios estruturais evidentes. O Paysandu, tradicional clube paraense com uma torcida apaixonada e uma história repleta de conquistas regionais, tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos, o que torna essa possível injeção de capital uma verdadeira revolução. Com a crise enfrentada pelo clube, a chegada de um investidor bilionário poderia ser a salvação para reerguer o time, investir na base e almejar competições nacionais e até internacionais. A torcida já começa a especular o que uma proposta dessas pode significar, imaginando contratações de peso, melhorias no estádio e um novo ciclo de glórias. Por outro lado, o negócio também levanta questionamentos. Há quem tema que a entrada de um grande empresário possa mexer demais com a identidade do clube, tradicionalmente muito ligado à cultura local e aos torcedores da região. Seria possível que o Paysandu perca sua essência em troca do dinheiro? Ou será que Luciano Hang, conhecido por sua ligação com o público brasileiro e suas campanhas de marketing, saiba equilibrar investimento e respeito à história do clube? Até o momento, o Paysandu não se pronunciou oficialmente sobre as negociações e o empresário mantém silêncio absoluto sobre o assunto, o que só alimenta ainda mais as especulações. No mundo do futebol, onde boatos muitas vezes viram realidade, a torcida bicolor já está em polvorosa, acompanhando cada movimento e esperando por novidades que possam transformar o clube em protagonista novamente. Se essa proposta bilionária realmente acontecer, o Paysandu poderá entrar em uma nova era, marcando uma virada radical em sua trajetória. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete ser uma das maiores surpresas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Afinal, no futebol, o impossível pode acontecer. E Luciano Hang pode estar prestes a provar isso de forma grandiosa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times